terceiro vídeo de Sociologia da Religião. Hoje nós estamos falando de Pierre Félix Bourdieu. Ele acaba também trazendo, já no livro, na página 180, funções sociais da religião. Qual seria a função social de uma religião? Ele, mais próximo do pensamento de Weber e Marx, ele vai trazer então que a religião ela vai ser considerada para um religioso como um alívio. No momento que a religião vai responder aos questionamentos da vida. Da onde veio, para onde vai, qual a tua função nesse mundo. Todavia, para a sociologia, a função social da religião, ela só é vista não no caráter também do alívio do ser humano, mas sim no caráter da transformação, quando a religião afeta de maneira ativa a sociedade por uma transformação do indivíduo. O apóstolo Paulo, ele cita algo concernente a isso: transformai o mundo segundo a renovação de sua mente, transformar esse século pela renovação da sua mente. Romanos capítulo de número 12. E ali ele vai trazer o pensamento da mudança do mundo mediante a concepção de uma mudança de mente. Que mudança de mente seria essa? Antes nós tínhamos a nossa própria mente e agora nós temos a mente de Cristo. E esse pensamento, ele vai outorgar uma mudança direta na sociedade ou uma influência direta na sociedade. Essa influência direta na sociedade é o que ele vai enxergar como funções sociais da religião. A religião ela tem a sua função social, desde que naquele momento exato ela influencie o local onde que ela está inserida. Nós vimos hoje uma enxurrada desses exemplos, desde de leis, diretrizes, projetos de leis, ou até mesmo a maneira pela qual muitas leis são rejeitadas. Elas são rejeitadas e aqueles que a rejeitam acabam falando que estão rejeitando em nome de Deus, em nome da família brasileira, que é o que Deus quer, aquelas pessoas que temem a Deus. Então eles utilizam isso para dizer que estão influenciando as leis mediante a ação de uma religião. Se isso é verdade, o pensamento deles, se eles estão fazendo verdade ou mentira, isso a gente, quem sabe, somente é eles e Deus. Mas o ponto de utilizar um preceito religioso para impedir uma lei, exemplo, a lei do aborto, de ir à frente, e essa pessoa ela está se colocando como influenciador de uma sociedade mediante a religião que ele diz assim professar. Na página 181, ele vai falar sobre o trabalho religioso. O trabalho religioso, ele é visto entre divisões de classes. Essas divisões de classes acabam trazendo um aspecto de influência muito importante dentro da sociedade. O trabalho religioso, quando os seres humanos produzem e objetivam práticas ou discursos revestidos de sagrado e assim atendem a uma necessidade de expressão de um grupo ou classe social. Mas o trabalho religioso, ele nunca é visto como abrangente de uma forma universal. Haja vista que cada religião tem a sua dogmatização e
cada indivíduo tem a sua concepção religiosa ou arreligiosa. Então, mediante a isso, o trabalho religioso ficará dentro de um segmento exclusivamente religioso. E assim ele acaba levantando a tese, talvez, de algo improdutivo nesse trabalho, no que se tange ao campo do materialismo. Será que o trabalho religioso também contribui para o materialismo? Será que o religioso de ofício que ganha para isso, ele contribui para a formação do seu país, para a prosperidade do seu país? Ou ele só apenas estará trabalhando dentro de uma concepção de um trabalho para si próprio ou para aqueles que seguem a sua religião? Então, o trabalho religioso pode, em teoria, polarizar-se como produção anônima e coletiva, segundo o seu próprio pensamento. Ele pode ser algo de uma pessoa apenas, ou ficar no caráter do anonimato, de não ter ninguém ali por trás disso, ou pode ser um aspecto coletivo, trazendo algo implícito num sistema de mudança da sociedade, aonde aquele sistema religioso assim se faz presente. O campo religioso, página 184. O campo religioso, ele vai trazer uma concentração de um único trabalho, que é o trabalho religioso. Isso pode ser em maior ou menor concentração. Contudo, os agentes que exercem tais trabalhos, eles são agentes sempre especializados dentro desse processo. Mas esse processo os torna também especialistas, de forma geral, de divisão social do trabalho. Um profeta não tem o papel do sacerdote, e um sacerdote não tem o papel de um místico, de um mágico, de um feiticeiro, segundo a ele. Então há uma divisão social dentro do próprio aspecto do trabalho religioso. Então, quando os produtores de bens simbólicos são dispensados do trabalho material, ele vai apontar que isso pode ocasionar uma disfunção também na sociedade aonde que esse trabalho está inserido. Então, essa divisão que pode ocorrer de classes sociais, ela também ocorre mediante a elaboração do trabalho religioso. O trabalho religioso acaba influenciando também na divisão da sociedade. Acaba colocando pessoas acima e pessoas abaixo. Um sacerdote, ele é visto como alguém representante de um grupo, logo ele tem uma influência, uma força política ou até mesmo uma força social maior do que o seguidor daquela religião apenas. Então, nesse aspecto, ele vai colocar que as divisões sociais continuam sendo as mesmas, quando também assim são vistas dentro de um trabalho religioso. Então, ele vai prosseguir o seu pensamento na página 186, que é a composição do campo religioso. A composição do campo religioso, para Pierre, ele vai utilizar uma tipologia verbeana, aonde ele vai distinguir os agentes religiosos como sacerdotes, profetas e magos. Essa aplicação de sacerdotes, profetas e magos, ele vai descrever na página 187 e 188 do livro. Os
sacerdotes são exatamente aqueles que, por excelência, são agentes da religião, que acabam conduzindo as outras pessoas a este ofício de ensino e trabalho da mesma. O outro aspecto bem claro dessa divisão é concernente aos profetas. Ele enxerga os profetas como aqueles que estarão declarando algo a respeito da religião, que poderá ser vista na mudança de um público-alvo. E os magos, que são os que atuam no lado místico, ou feiticeiros, que são agentes religiosos autônomos, que é como se fosse para eles um freelance do sagrado. Em hora, momentos, em algumas circunstâncias, eles são utilizados, mas acabam não referindo-se a uma prática conduzente. Então, mediante a isso, a apreciação crítica que é feita na partir da página 190 acaba trazendo que ele acaba tomando como base o pensamento weberiano, né, dentro de um aspecto religioso e da parte da sua sociabilidade, como também utiliza os aspectos das sociedades de Durkheim e trazendo um aspecto social de Marx. Em outras palavras, esse pensador ele é uma pessoa polivalente que mostra sua capacidade de unir os pensamentos, muitas das vezes adversos, e cria para ele uma linha de raciocínio próprio. Espero que Deus vos abençoe. Até a próxima.